E aí, galera que curte Careca de Correr, ao vivo, para nossa live de segunda-feira. E hoje o bate-papo vai ser com o Rodrigo Dacol. A gente vai falar sobre Maratona de Buenos Aires. E tem um lance legal que o Rodrigo está preparando aí e que ele vai contar para vocês. Não vou adiantar aqui agora, mas é um guia interessante para os corredores. Então, quem gosta de corrida de rua e curte aí, deve ficar atento aí nesse nosso bate-papo. Galera que tá entrando aí já, oi Andréia! Essa Andréia não é fraca. Andréia de malas prontas já, né Andréia? Ano que vem, né? Claro. Ano que vem essa menina estará em Boston. Muito chique essa menina. Opa, Rodrigo na área. Vamos lá então, Rodrigo. E meia, em ponto. E a gente já vai bater um papo aqui sobre o... Aí, Rodrigo, tá beleza, meu E velho? aí, Tudo bem? tô ouvindo, você me ouve também? Sim, sim, tá ótimo, tá excelente. Ah, Ó, beleza. Julinei na área, Julinei entrou aí também. Ô, Julinei, seja bem-vindo, meu velho. E aí? Mayra, aí, Mayra também online. Então, Rodrigo, vamos conversar aí. Bacana, eu gostei da tua ideia lá. Não sei se você já quer começar a falar sobre o guia. Ah, Primeiro, vai lá. vamos conversar sobre a mais rápida, a maior e a melhor maratona do Brasil, né? Sim, olha quem tá online, Ronaldo da Costa. Mas que prazer, rapaz. É. Será que é a lenda? A lenda online? O que é isso? Que honra. Vamos lá então. Conta sobre essa maratona. Fala da tua experiência lá em Buenos Aires. Foi bem legal, né? Apesar de você não ter gostado muito do teu tempo. Mas vamos lá, conta essa história. Grande Ronaldo, seja bem-vindo. Para mim a maratona não foi uma experiência muito legal. A prova é muito bonita, vale a pena ser corrida, mas eu tive uns contratempos durante a prova e eu acabei fazendo um tempo que eu não gostei muito. Era minha prova alvo do ano, mas amanhã abre sorteio para Berlim, né? Então amanhã eu me inscrevo para Berlim, vamos ver o que se sai. Sim, sim. Amanhã você se inscreve para Berlim? Opa! Então, dizem que tem uma manha que é. Eu me inscrevi pro sorteio esse ano, eu me inscrevi no último dia. E Tá. num grupo grande que eu participo no WhatsApp, a gente acabou vendo que todo mundo que escreveu da metade pro final não foi sorteado. Opa! Então, tá. Então, quem quiser fazer esse sorteio, quem quiser correr Berlim, se inscreve nos primeiros dias já. Legal, legal. Então, tem um sorteio aí e índice você tem, né? Ou não precisa? Todas as majors têm índice, Pois é. só que o índice na minha categoria para Berlim é 2 horas e 40. Vixe, Maria. A questão do índice é a seguinte, né? É que correr o índice Boston por índice é a mais fácil, Uhum. né? As pessoas têm em mente a ideia de correr Boston, do índice de Boston, mas entre todas as 6 majors, a mais fácil de conseguir o índice é para Boston. Né? Na minha categoria, acho que são 3 horas em Boston e todas as outras são 2 horas e 40. Uhum. Então, mesmo Berlim é assim. só o sorteio. Berlim é só o sorteio. Você entra no sorteio e se você for sorteado, você vai. Daí depois tem outras opções, que é por agência, Uhum. né? E tem a inscrição de caridade também, que Berlim não é tão cara quanto as outras. Porque tem umas caridades aí que, pelo amor de Deus, tira o couro do cara. Mas vamos lá, vamos falar. Para isso, né? Sim, claro. Mas vamos falar da tua ida lá para maratona e do teu guia. Eu achei muito legal essa tua iniciativa, porque eu não sei se outros corredores já fizeram o mesmo, não tenho acompanhado essa história, mas não sei se você já quer falar sobre esse assunto, mas eu acho que é legal comentar, porque um guia para quem vai correr a maratona fora do país, principalmente a de Buenos Aires, que é a maratona brasileira mais rápida, é isso? Como é que é? É que a piada do Balu, isso, né? Que Buenos Aires é a melhor maratona do Brasil. Pois Né? é. Pra gente que tá aqui no centro e sul do país, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, principalmente Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul também, ir para Buenos Aires e ir para o Rio de Janeiro não é muito diferente, né? Então, em questão de custo, em questão de tempo,
Praticamente a mesma coisa a gente correr, por exemplo, a Maratona do Rio e a Maratona de Buenos Aires. E Exato. Buenos Aires voltou a ser a maior maratona da América do Sul, né? É a segunda maior da América Latina e O ela número é de concluintes, né? em número de concluintes. Sempre, toda corrida é número de concluintes, né? Sim. São 7.000 e alguma coisa, né? Mais de 7.000. 8.500 e alguma coisa esse ano. O Uhum. Rio foram 7.400 e alguma coisa e Buenos Aires sempre se mantém na média ali de 8.500, 8.700 pessoas concluindo. Legal, legal. Isso de números válidos, tá? Porque eles fazem um negócio muito legal lá, que você, durante o percurso, você vê um monte de gente assistindo a prova com o número de peito. E daí você Olha, começa a achar estranho isso, né? assistindo a prova. Assistindo a prova com o número de peito. Mas a questão é a seguinte, eles não correm a prova de pipoca. Então, assim, o Rui vai correr a maratona e eu quero terminar a maratona com o Rui para dar incentivo para ele. Tá. Eu vou lá, me inscrevo na maratona e eu corro a partir do quilômetro 30, por exemplo, contigo. E daí Legal. eu não tenho todas as passagens de tapete da prova. Eu Tá. tenho só, tipo, duas. E eu sou automaticamente desclassificado. Entendi. Então, esse número de concluintes são de quem largou e terminou a prova, não é de quem Entendi, só terminou. entendi. É, o que é justo, né? Porque são Sim, maratonistas de fato, né? mas é uma alternativa a correr ao corredor bandido muito interessante, né? Sim. Mas é interessante. Tá. Como é que foi lá a tua experiência em. Você já tinha corrido em Buenos Aires? Não, eu já tinha ido pra lá quando eu era adolescente, com os meus Uhum. pais, mas eu nunca tinha corrido em Buenos Aires. Era Tá. pra ter feito essa prova em 2014, eu fiz inscrição e acabei não indo por alguns outros motivos. E aí, Mas daí eu me esse inscrevi ano. pra fazer esse ano, porque eu tentei o sorteio de Berlim e não consegui. E as duas são mais ou menos na mesma época, né? Uma semana de Uhum. diferença entre elas. E indo para Buenos Aires, eu acabei vendo vários pequenos erros. Só um instantinho, Rui, tá? Vai lá, vai Eu vou ter lá. que passar o telefone. Enquanto isso, eu vou cumprimentando a galera aqui, ó. Rodolfo Cândido, grande Rodolfo, seja bem-vindo, meu velho. Douglas, Rafael, a Bianca Rosa aqui online também. Que legal, que legal. Bacana. O Massaneiro também passou por aqui, tá aí online. Carlos também, valeu, Carlos. Vamos nessa, continuando. E aí? Pode Então, falar. e indo para lá. Só é que eu tenho eu tenho um cachorro que tá pulando aqui. Ô pai, pega a Nike aqui. Vai, vai, A Nike é o cachorro do cara. Legal. vai, vai! E essa Nike é muito linda, né, cara? Pô, pegou um labrador bonito a beça. Então, o Massaneiro Júnior na área, grande Massaneiro, correu ontem lá no AVC, fez bonito. Olha o Juilense, É, Luiz na área. Grande Luiz, é seja que bem-vindo, meu velho. eu me Juliano, tranquei no escritório, mas tocou o telefone aqui, daí ela entrou. vai lá, vamos lá. E assim, indo pra lá, eu acabei vendo vários pequenos erros de brasileiros indo pra lá. E eu pensei em escrever alguma coisa pra ajudar. Talvez dá pra jogar isso num blog depois, tal. Por enquanto só tô escrevendo. Tá. E uma, uma coisa que é interessante que eu notei, assim, que é essa questão, né? Por exemplo, saído daqui de Joinville, por exemplo, que é o nosso caso, né? Pra correr o Rio ou Porto Alegre, Buenos Aires sai financeiramente igual. Sim, a única diferença de custo seria taxa de embarque internacional. Tá. Meu hospedagem Porque também, avião, meio que bate. porque assim, a diferença de preço vai ficar na passagem vai ficar na taxa de embarque internacional, né? Certo. E uma coisa que até pensando agora já para Berlim é que eu tenho que ter em mente é a seguinte, né? Eu sou pobre. Eu não posso parcelar as coisas para viajar, eu tenho que comprar tudo à vista. Sim. Aí é Então, mais barato também comprar à vista nesse caso. é o primeiro ponto, assim, ó, vai se inscrever para Buenos Aires, Maratona de Buenos Aires abre inscrição dia 1º de janeiro. Né? E a inscrição esse ano custou US$ 80 para estrangeiros. Tá. Quando eu fiz inscrição, isso deu uns R$ 320, mais ou menos. Agora o dólar deu uma subida, né? Tal. E Ok. paga online com cartão. Paga online com cartão. Uhum. Só que Pode parcelar também, não? tem um problema. Se você Hum. entrar no Google e digitar Maratona de Buenos Aires, você vai ver um monte de link. E o link da organizadora não é um dos primeiros, é o quinto ou sexto. E você vai começar a ver um monte de link de agência aqui do Brasil. E aí tem um Beleza, problema. pacote. Não um pacote. Você consegue fazer inscrição aqui no Brasil parcelando.
Tá. Só que você parcela, você paga os juros do parcelamento e taxa de administração da agência. As Uhum. pessoas que eu conheço que parcelaram a viagem, esses US$ 80 viraram quase R$ 500. Ixi, Então é aí já são R$ 150 a mais de a custo, mais. né? Sim. Na hora de comprar passagem, também tem uma outra questão, né? Assim, tipo, eu tenho um ritual para comprar passagem, que primeira coisa que eu faço, eu pego um aplicativo chamado Hooper. O Hooper é um aplicativo que ele estima a melhor data de compra da passagem. Tá, como é? Digita ele pra gente aí na tela, só para o pessoal acompanhar aí. É Lupo com Ah, dois P's? com dois P's. Digita no comentário aí, só Hooper. Cooper. É com dois P's? Ah, saco H, tá. Cooper. E o Hooper, ele estima a melhor data de compra. Ele vai mostrar um calendário da tua Legal. data atual até a data da tua viagem, e ele vai estar todo Uhum. vermelho, com algumas datas em amarelo e algumas datas em verde. Tá. E eu arrisquei segurar para comprar, com alguns amigos meus falando assim, não, já comprei a passagem e tal, não vai conseguir, tá muito em cima. Eu comprei a passagem final de junho para Uhum. viajar em setembro. E foi o melhor preço que eu consegui. Eu consegui, né? Não parcelei a passagem. Setembro, 2 meses e meio. É, tá. É, Legal. foi bem já quase em cima ali, mas foi 20% mais barato do que estava no resto do ano. Tá. Então o Hooper é uma boa. Daí depois eu uso também o Google Flights para ter uma ideia do preço ao longo do ano Uhum. A e para Bianca tá achar falando. o voo mais barato, Certo. né? Então eu uso essas duas ferramentas. E depois, por último, na hora de comprar, eu uso o Skyscanner, que é um Uhum. site que ele vai achar todos os sites que vendem. Esse eu E uma gosto. dica. Hã? Uhum. Esse eu E gosto. uma, Esse eu di- uso também. e uma dica para usar o Skyscanner é usar ele em aba anônima do navegador. Que Ah, senão é, esse eu não sabia. os cookies o Skyscanner ele identifica os cookies das companhias aéreas. Também identifica os cookies. Eles sabem que você está pesquisando passagem Aí em fica te períodos mandando de tempo. promoção, mandando coisa. Não, você consegue uns preços diferentes. Tá. Ah, é? Fica Também. maior. Se o site da companhia aérea sabe que você vai viajar naquele período, ele não vai te mostrar o melhor preço. Malandragem. É, é É, uma mas estratégia, né? É uma estratégia. sim, estratégia de vendas é o normal para a empresa, né? Sim. Outra coisa que é interessante, Buenos Aires tem dois aeroportos internacionais. Uhum. Tem o aeroporto de Ezeiza, que é a maior parte dos voos saindo do Brasil vão para lá. É o maior, ele é o mais novo. Que é o que fica E longe. ele e tem o Aeroparque. Ezeiza É. fica 1 hora do centro de Buenos Aires. É como o aeroporto de Confins até a BH, mais ou menos assim. Uhum. E o Aeroparque ele fica no centro da cidade. Se você conseguir uma tarifa que tem até uns R$ 500 de diferença, eu acho que vale a pena voar para o Aeroparque. Nesse período que eu fui, até porque tem uma busca muito grande, né? Tava mais que o dobro a passagem para o Aeroparque. Nossa. Então, tava quase R$ 3.000 as passagens para o Aeroparque. Tem poucos voos para lá, né? Uhum. Mas vale a pena sair. Sai bem barato o resto do transfer, né? Você vai economizar com Legal. táxi, você não vai precisar sair tão cedo para chegar no aeroporto. Então, se a Uhum. diferença for pequena, o Aeroparque é uma boa alternativa. Tá. Mas você desceu no Aeroparque dessa vez? Não, eu fui para Ezeiza. Eu fui Brasileiro, tá. Valeu Daí, mesmo. assim, como? Na tua opinião, valeu mesmo assim. Assim, é como ir pra BH, assim, né? Você pode pousar na Pampulha, que é no centro da cidade, você pode pousar em Confins, que é 1 hora de BH, né? Uhum. Tá. E aí, além da questão da passagem, tem a questão da hospedagem também, né? Foi pelo Sim. Airbnb. Eu prefiro sempre escolher algum Airbnb legal. E você escolheu um bem legal, que estava vendo as imagens do apartamento. Pô, ficou numa área É, a nova. gente, a gente pegou um Airbnb que fica a 1,5 km no máximo da largada. Era na rua da largada. Uhum. Valeu a pena, assim, não foi caro. Deu R$ 500 por pessoa, acho que ele é Airbnb, mais ou menos. Vocês foram em quantos?
Nós dividimos em 4, mas só ficamos em 3. Entendi. Porque uma coisa que é bom deixar registrado, né? Que assim, para qualquer viagem no Mercosul, você pode viajar com o passaporte ou com o seu RG. Uhum. Mas, como o passaporte só tem validade de 10 anos, o seu RG também tem que ser mais novo do que 10 anos, que é a regra do Acordo Internacional do Mercosul. Uhum. Então, quem vai passar com um RG com mais do que 10 anos, o técnico aeroportuário não vai nem deixar embarcar, né? Que foi o caso de um amigo meu que a gente estava dividindo o apartamento e ele não conseguiu embarcar. Pouco. Por causa da É, identidade dele. por causa da identidade dele. Identidade antiga, né? Mais do que 10 anos. Sim, então vai pra lá, a identidade tá meio zoada, ou tem mais do que 10 anos, corre, faz uma segunda identidade, ou tira um passaporte, porque não entra. Na verdade, não embarca, né? O técnico Sim. daqui não deixa embarcar. Eles são exigentes até na fronteira aqui com o Paraguai. Se você for com identidade. Nem as cataratas da Argentina você consegue entrar lá para ver. Se tiver com Exato. identidade ruim. Agora, de Mas hospedagem, eles eu acho que. fazem. Pode Fazem falar, alguma Rui, pode falar. exigência? Não. Quem loca para você lá faz alguma exigência? Não, né? Tranquilo. Não, só normal. Ele pergunta pra onde você tá indo, ele quer teu endereço, né? Só isso. E escaneia o passaporte lá e deu. Uhum. Legal. E aí você paga lá, na saída? Paga, Ou paga o quê? paga. Não, não, não paga Já, nada. já paga? Como é que você faz para acertar lá? Pelo cartão? Como assim? Como assim? Paga o quê, Rui? A hospedagem do Airbnb, você paga pelo cartão Ah, também? não. O Airbnb você paga. Quando você reserva, ele já deduz do teu cartão de crédito, né? Isso, isso. Mas aí tranquilo também lá, não tem grilo. Cartão internacional tem que ser, Então, obviamente. o cartão tem que ser internacional e tem que estar com 24 horas de antecedência liberado, né? Teve mais um caso aqui do pessoal aqui de Joinville que foi e deu um problema com o cartão e estava quase não pagando a hospedagem, né? Então, sempre liberar o cartão. Dinheiro, quando você chega no aeroporto, tem no cantinho escondido, tem uma agência do Banco de la Nación. Isso. Tem umas tarifas bem melhores do que das exchange de lá. Então, vale a pena. É no aeroporto, mas é uma das melhores cotações de câmbio que a gente encontrou. Uhum. Mas eu não fiz todo o câmbio, eu fiquei com uma parte em real. E alguns restaurantes e lojas eu conseguia comprar em real com um câmbio bem bom. Uma conversão melhor, tá. E eles estavam pagando É. quanto lá? Era 8 centavos, né? Ó, Quanto estava? no aeroporto, cada real valia 13 pesos. 13 pesos, tá. Isso. Teve restaurante que eu consegui cada real valendo 15 pesos. Poxa, bom, Uhum. boa cotação. Legal. Tá, e aí A- lá dentro, já chegando lá, depois da hospedagem e tal, como é que foi Tá, assim, circular lá? de hospedagem ainda. De hospedagem, tem Isso. 3 opções. Normalmente, quando Tá. você vai por agência e pega um hotel, a agência vai te jogar no centro. Mas eu Uhum. fugiria do centro, eu não ficaria no centro, tá? Por que no Eu fi- sul? Primeiro porque o centro é muito turístico, Tá. né? Então, Muito tem muito turista já, né? Esse é o problema. Se você for na maratona, já vai ter muito brasileiro, e isso é bem. melhor ficar um pouco mais afastado. Tá. Mas também porque tem coisas muito legais fora do centro de Buenos Aires, Ah, né? Eu fiquei em Palermo. Nós ficamos na, uhum. na divisa de Palermo com Belgrano. Tá. E então eu acho que Palermo é uma opção legal. Nós ficamos em Palermo Sorro. Uhum. O bairro de Palermo é dividido em dois bairros, né? O Sorro e o Hollywood, que eles chamam. O Tá. Hollywood tem mais as baladas e o Sorro tem os restaurantes mais legais. Uhum. E tem a Recoleta, que é um bairro que tem alguns museus legais, tem várias embaixadas, é um bairro mais nobre, mas que consegue algumas hospedagens via Airbnb com preços bacanas. Nos dois você também consegue opções legais de hotéis. Tá. Na rua do lado da minha tinha um hotel muito bacana também, eu não lembro o nome, mas tem que achar lá, jogar Hotel Palermo, Hotel Belgrano, você acha. Uhum. E ou no Recoleta, eu ficaria uma dessas opções. Se alguém for, por exemplo, correr a maratona e esticar o período por lá, porque eu acho que tranquilamente vale ficar uns 10 dias, Uhum. 10 dias. eu ficaria tranquilamente uns 10 dias. Tem coisas pra fazer, tem bastante coisa legal pra fazer. Uhum. Eu ficaria os dias próximos da maratona em Palermo, e daí depois eu me mudaria pra Porto Madeiro, pegaria algum Airbnb em Porto Madeiro.
Que é uma região turística, mas é uma região turística um pouco melhor também. Não é tão. O centro é meio zoado, Rui. Tem um. Assim, tem os monumentos históricos ali no centro e tal, mas tem umas ruas que você passa que tem cheiro de xixi muito forte, sabe? É centro É de cidade velho, né? grande. É uma E é cidade centro de velha. cidade grande. Sim, E é centro de sim. cidade grande. Se você for pra São Paulo, vai ter isso também, sabe? Claro, claro. Você não ficaria hospedado no centro de São Paulo, De jeito nenhum, de jeito nenhum. entendeu? Sim. Agora, pra andar lá dentro, o Uber, eu fiquei lendo alguns comentários antes de ir que o Uber tinha alguns problemas, Uhum. que tava dando algumas coisas meio zoadas, assim, Mas assim, nós, tirando os motoristas muito loucos que a gente pegou em Buenos Aires, e em todos os sentidos, Tu comentou lá de é... estar brigando, né? O cara brigou lá Aham. no trânsito. O Uber tava cobrando aqui no Brasil, sem cobrança de IOF. Ó, Porque quando a gente faz uma transação no exterior, a gente paga 6% de IOF. E sim. ele tava transacionando como se fosse uma compra do Brasil sem pagar IOF. Então tava valendo a pena. Eu Certo. usei um pouco do Cabify porque eu ganhei uns cupons de desconto do Cabify, eu queimei os cupons de desconto que eu tinha do Cabify. Aham. Nós andamos. No sábado, nós fomos pegar o kit, porque perto do nosso apartamento tinha uma estação de trem em Buenos Aires. E nós fomos de trem Uhum. até o centro e descemos na frente da entrega do kit. Isso foi quanto E tempo de trem? Quanto tempo? 15 minutos de trem. Nossa, perto. Pagamos R$ 3 pra isso. A gente ia gastar uns 30 de Uber. Pô, vale a pena Uhum. mesmo. E o trem Valeu a legalzinho, pena. legal. Então, o trem é 0 km, assim, é uma linha de Pô. trem bem bacana. Aham. E muito engraçado, tinha a galera cantando rap na ida. Na volta o trem tava meio lotado já. É, E uma das coisas que eu curto quando viajo é ter uma experiência assim não tão turística. Então, ter uma vivência um pouco mais da cidade, né? Então, andar de trem, andar de metrô, é você tá verdade. um pouco mais ligado, não fica tanto aquela visão de turista das coisas, né? Aham. Entra no clima, né? Fica legal. E, Sim, você, sim. nesses trens também você cruzou com um monte de brasileiro, imagina. Não, a gente encontrou um monte de argentino Ah, que ia correr a maratona na volta, tinha um monte de gente com sacola da maratona, mas a gente não encontrou brasileiro no trem, não. pô, curioso isso. Imaginei que tivesse mais. Mas vocês combinaram, eu digo aqui, daqui de Joinville, vocês se encontraram lá algumas vezes que eu vi, mas pelas Ah, fotos. várias vezes. É, Principalmente mas pra jantar, a gente se encontrava pra jantar. tá, vocês não estavam perto, hospedados um perto do outro, não, né? Era cada um no canto. A gente estava dividido mais ou menos em 3 grupos, Tá. certo? Uhum. Então, tinha o pessoal que estava no Airbnb, até porque fui eu que escolhi os dois Airbnb eram bem perto um do outro. E quem ficou no Ah, tá. hotel ficou no centro. Entendi. Então, a gente fazia bastante coisa juntos, né? Principalmente jantar, Uhum. mas nem tudo a gente estava fazendo junto, assim. Até porque Tá. teve gente que chegou antes, teve gente que saiu depois, então tem isso, assim. Uhum. Legal. E alimentação, isso aí também tranquilo lá, né? Ah, comida argentina, né, Rui? Pô, é bom pra caramba, Pois né? é. Não, digo Então, isso porque assim, o preço também deve estar bom lá, né? Para comer. como? O Nossa, preço tava muito estava bom para barato. comer. Tava muito Barato. barato. Do meu orçamento sobrou dinheiro, assim. Eu orcei um valor, tinha uma estimativa do quanto eu achava que ia gastar e sobrou dinheiro. Voltei com dinheiro de lá. Pô, coisa E, boa. e aí, não acabei não economizando. Assim, eu voltei com a mala cheia de coisa, de alfajor, doce de leite, vinho. Distribuiu aí quando chegou. É, Legal. não, isso valeu a pena, assim, isso foi legal. E a Expo lá da Maratona? Boa? A Expo é meio pequena esse ano, teve anos que parece que foram maiores. Vale muito a pena para quem faz corrida de montanha, porque tem Ah, uns é? itens bem raros de conseguir aqui no Brasil, que lá você Uhum. consegue até com os preços legais, assim. Então, uns bastões de caminhada de carbono que estavam com uns preços bacanas lá, lanterna de alta duração tinha, umas marcas de mochila de montanhismo que aqui no Brasil é bem difícil de conseguir, lá tinha bastante, Uhum. mas assim, tinha uma tenda da Adidas, que era patrocinador da prova, né? Uhum. Mas coisa da Adidas a gente compra aqui no Brasil, né? Pois é, mas o preço lá estava equivalente? Então, eu comprei Gu lá, gel de carboidrato da Gu. É, até eu perguntei para você, você falou que o preço estava 11 pila, né? Coisa assim, né? Então, o Gu normal tava 11 e pouco, acho. Eu não Certo. recordo. Mas tem um. Lá tava tendo. Tem um Gu que tem umas coisas a mais, assim. Ele tem mais cafeína,
e ele tem mais alguma outra coisa que eu não lembro o que que é. E ele tem uns Ah, sabores bem diferentes. deve ter E esse Gu palatinose. tava. Não, ele não tem palatinose. Eu ia Não? lembrar se ele tivesse palatinose. Não. Tá. Ele tem uma dose bem alta de cafeína, cada um deles. Uhum. E ele tem mais alguma outra coisa que eu não lembro o que que é. Mas esse Gu tava quase R$ 20 na feira. Ô, louco. Na feira. É, na feira. Uhum. Mas eu comprei de limonada e é bem bom, Rui. É bom? É Trouxe a bom, é caixinha? bom. Trouxe a caixinha? Não, eu devia ter comprado mais, sabe? Eu fiquei com o pé atrás, falei, pô, nunca experimentei esse Gu de limonada. Porque aqui tem o de limão, aquele lá é de limonada. É Pô, bem diferente, diferente. mas ele é mais o quê? Mais Parece doce? que ele é mais suave. Não, ele não é mais Ah, doce, ele é mais mais suave. suave, assim. Uhum. Você chegou a experimentar ele? Provou ele durante a maratona ou não? Eu usei ele durante a maratona. Usou? Legal. Valeu, então. Foi Valeu, compensador. valeu, assim. É. Depois não teve vontade de procurar pela cidade, o que você achava? Não chegou a procurar. Eu nem pensei nisso, porque a gente quase não passou em loja de esporte por lá. Ah, tá. Entendeu? Bom, Se, sim, sim. se fosse o caso, até acharia depois, achava legal, assim, mas. É, mas por esse Tem, preço. esse é um dos pontos, assim. Pois Daí é. tinha a tenda da Maratona de Rosário lá, que eles estavam fazendo inscrição com desconto. Uhum. Acho que 30% de desconto, valia a pena até. E nada assim muito Mendonça? diferente. Ele não estava vendendo Mendonça lá? Não. Não, era de Rosário que tinha. Rosário, tá. Maratona de E Rosário. tá. E o agora e de tênis lá, você falou da Adidas, não tinha um Ad Zero lá à venda, nada? Eu não sou muito fã de tênis da Adidas, né, Rui? Então eu nem Não. olhei muito o stand da Adidas. Eu olhei se tinha. Eu queria alguma outra camiseta da maratona, jaqueta, esse tipo de coisa não tinha na Expo. Não tinha. Não, não tinha. Tinha umas Curioso. canecas, assim, que eu achei bem feias, assim. Muito É. comum, sabe? Aham. Mas Mas. fraquinha então a feira, fraquinha. É, cara, Foi, foi no tipo a feira. hotel, foi no pavilhão, né? Foi no Sheraton. O hotel é bem bom. Sim, Mas a feira podia ser melhor, sabe? Assim, podia ser maior. Não sei se é por conta da crise lá, o que que foi. A feira provavelmente. podia. É. Mas tá, vamos falar da prova. Eu não peguei fila. Eu me programei para chegar no horário que a Expo abria. Aham. Chegamos uma hora depois. Por conta do que? Transporte? Não, porque o pessoal é muito enrolado para sair do apartamento. Ai, ai, ai. É. Daí chegou uma hora depois e uma hora depois a gente pegou 5 minutos de fila para entrar na Expo. Na Só? sexta-feira, Ah, na sexta-feira à tarde a fila dobrava o quarteirão. imaginei. Imaginei. Então, assim, Chegaram cedo, pegaram legal. uma coisa que é interessante, que tem que ficar ligado lá, é que a maratona cobra atestado médico, tá? Isso. E Tem um cobram mesmo. termo, Você apresentou o teu lá. eles têm um termo que o médico tem que assinar, ele tá em espanhol. Alguns médicos falam assim, eu não vou assinar um termo em espanhol. Daí você tem que pegar aquele termo em espanhol, juntar com o atestado que o médico deu em português e preencher ele todo em espanhol com os dados lá de passaporte, tudo, e eles grampeiam. Tem um termo de responsabilidade que tem que entregar junto. Uhum. Mas é tranquilo. Se você esquecer o teu termo, eles têm uma tenda que eles vendem o atestado lá na Expo. Ó, sério? Vende o Só que atestado? custa, só que custa o preço de uma inscrição. Tava US$ 80 $80? o atestado médico na Expo. Não, Meu mas se senhor. esquecer, tem que pagar mesmo, né, Rui? Se esquecer, bem Se feito. esquecer, Tem que pagar. tem que pagar. Tá. Vamos falar da prova. Como é que foi lá a questão de chegada, de baia? O pessoal estava organizado? Como é que era É, lá? a gente tava hospedado bem próximo mesmo, né? Dava uns 5 quarteirões, assim, andando tranquilo, dava 10 minutos andando. Uhum, E você chega lá, tem a tua identificação no número de peito, qual que é a sua baia, e uhum, eles dão, pelo número de concluintes que teve a prova, dá pra perceber o seguinte, eles exageram na área de cada uma das baias. tá. Então, assim, a A é bem grande, a B é bem grande, a D é bem grande. Quando É faltam por... uns 10 minutos, Hum, eu não lembro, tá? Mas eu acho que quando você faz a inscrição, você diz a sua previsão de término da prova. tá.
E daí acontece o seguinte, quando faltam uns 10 minutos, eles liberam, daí comprime, né? Todo mundo vai mais pra frente Sim. e mistura as coisas. Tem gente que vai lá pra frente, né? Tem pessoal que quer passar na frente, ok, sem problema. Daí, nesse momento, teve algo assim que pra mim foi bem emocionante. Tava chorando quase antes da largada já. Ô, louco. Porque eles começaram a tocar o hino da Argentina lá. Hum, E aonde eu tava na Expo, eles levantaram duas bandeiras gigantes da Argentina, assim, fizeram um corredor da Expo, não, da largada, Alagado. fizeram um corredor com a bandeira da Argentina e começou a tocar o hino argentino. E uma coisa que eu me dei conta é que eu ou não sabia, ou nunca tinha, não lembrava do hino argentino. E você começa a prestar Tá atenção falhando. no hino É. deles, e o hino argentino, ele é muito bonito em relação ao nosso, ele faz sentido, né? Porque você tá passando Uhum. por Buenos Aires, você tá toda hora, e, tipo, Avenida Libertadores, tem monumento pra tal general, né? O San Martín, que é o general que liderou a revolução contra a Espanha e liberou a província da Plata lá, que virou Sim. Argentina depois tal. E o hino deles fala muito sobre isso, né? Sobre a conquista da liberdade deles, tal, da luta que eles tiveram por isso. E a nossa proclamação da República é dada por um príncipe herdeiro, né? Então, assim, tipo, não faz muito sentido nosso hino, nossa história, né? São as coisas muito. Né? A República é proclamada por um militar dando um golpe, né? Então, assim, tipo, a história. Se você conhece um pouquinho de história argentina e quando começa a tocar o hino, eles cantando, é muito emocionante mesmo a largada deles. Uhum. Daí veio. Começou a E, tocar e AC/DC. teve aquele bandeirão que passava por cima, assim, dos corredores, não? Não, o bandeirão foi na meia. Na maratona, o Ah, bandeirão. tá. Eles ergueram as bandeiras do lado e fizeram um corredor Entendi. gigante com as bandeiras. Azul e branco, deve ficar bonito, né? Fica muito bonito. Daí depois disso começou a tocar AC/DC e largou. Tá. Largou, você vai. Lá é hidratação padrão IAAF, né? Então a hidratação é a cada 5 quilômetros de água. Uhum. Água, não isotônico. Água. Tá. E no começo, nos primeiros 2 ou 3 postos de hidratação de água, eles estavam dando uma garrafinha assim, até dessa marca aqui, fechada, lacrada. Eles davam. Pô, se Aham, e vira. no terceiro posto, eu pisei em cima de uma garrafinha fechada. Ixi, quase que E foi pro chão. começou. Não, depois começou a doer aquela perna que eu pisei na garrafinha fechada. Puta merda. É. Daí depois o que acontece é o seguinte: eu não sei qual que é a dos argentinos, mas no Chile também tem isso, parece, na maratona. Eles dão muito isotônico, muito isotônico. Eu não sei qual que é a pira com isotônico, Pois sabe? é. Pô, maratona Acho que aqui é no Brasil. patrocinador, né? Patrocinador, né? Só que tem um Powerade, né, que eles dão, né? Eles falam Power, Power. Só que ninguém fala isso direito no começo e você leva um tempo pra descobrir. Todos os postos que tem Powerade tem água. Eles dão água, só que tem uma diferença no copo. Ah, No comecinho da tenda lá, tem. E as tendas de hidratação são bem longas, assim, deve dar tipo uns 80, 100 metros das tendas de hidratação. Dos nossa. dois lados. Uhum. Só que assim, o copo preto, escrito Powerade em branco, é água. E o copo azul claro, escrito Powerade em preto, é isotônico. Que é parecido com a garrafinha do isotônico, né? Sim. O azul. É. Daí, daí. Só que assim, daí você começa a ficar. Depois de um tempo você se liga nisso, mas até você descobrir que os postos de isotônico também tem água, e eu que não costumo tomar isotônico, dá uma Pois é. zoada, assim. Porque você tem que. Dessa vez eu usei gel, várias vezes eu não uso. E aí você tem Uhum, que meio que calcular, né? Tipo, quilômetro 20 vai ter água, então eu vou ter que usar a cafeína e o gel. E uhum. se não. Se. Quando você descobre isso, daí começa as coisas a mudarem um pouquinho, né? Não fica Entendi. tanto gel tipo de 5 em 5. Você pode colocar no meio ali. Uhum. Tu viu a Bianca comentando aí a questão da sustentabilidade, tá começando a experimentar garrafas em algumas provas, para Eu economizar vi, eu vi. combustível. É. Tem uma cápsula também que eles querem usar agora, não sei se já viu. Uma bolinha assim. Não vi. É Eu uma gosto, eu gosto bolinha. daquele saquinho, eu gosto do saquinho. Não sei É se é uma mais fácil para bolinha. carregar. Hum. É uma É uma bolinha bolinha assim. como se Desse fosse. tamanho, mais ou menos. É, Redonda, bolinha, né? Que sim. ela é envolta numa cápsula de alga. De alga? De Nossa. alga. Ela é sustentável. Eu acho que tem algumas Você provas pode, da IAAF. você pode pôr na boca e vai mastigando.
E você joga fora depois, ela é biodegradável, né? Interessante. Porque mesmo a garrafinha também tem o problema que é plástico. Pois é, mas isso tinha lá, não, né? Não tinha, não tinha. É que tem outras provas da IAF que estão fazendo, ó, Waterpod. Isso. Tem algumas provas da IAF que estão fazendo isso já também. Uhum. Pra se livrar Da garrafinha, da do garrafinha. plástico, né? Do lixo plástico, é. Uhum. E lá tem um trecho, lá, ali em Buenos Aires tem um trecho. É um pouco complicado falar do percurso da prova, Uhum. porque nos últimos 5 anos tiveram 3 percursos diferentes, né? Sim, mudaram toda hora. Esse esse é o percurso mais rápido, né? De todos que foi feito. Foi feito 2 horas e 5 cravada esse ano em Buenos Aires. Pois Eu é. não sei o queniano que fez, mas foi um queniano. Uhum. E mas a prova larga em Palermo, passa pelos bosques de Palermo, pega a Avenida Libertadores, vai pro centro. No centro ela vai passar na Casa Rosada. Daí ela vai em direção ao estádio do Boca Juniors. Daí a região em torno do estádio do Boca Juniors é uma região bem feia. Né? Ela passa em torno do estádio, beleza? Tinha torcida do Boca lá tocando tambor e tal. Daí ela vai para Porto Madeiro. Porto Uhum. Madeiro é um bairro nobre, bem bonito também. Ela, ela vira metade da prova em Porto Madeiro. Daí você Passa, retorna. passa pela Ponte da Mulher lá, não, né? Não, não passa. Não dá para ver a ponte da mulher na prova. Ah, tá. Se dá para ver, eu não prestei atenção, porque essa hora eu estava procurando banheiro. Tá. Daí você volta, pega a É. 9 de julho, passa no Belisco. Daí você entra numa autovia que eles têm no meio da cidade, e esse trecho da autovia é zoado, porque é muito quente, ele é exposto, ele é totalmente exposto, e por alguma questão de segurança ou porque tem uma favela debaixo da autovia, não tem hidratação no percurso da autovia. Então você Hum, fica uns 5 quilômetros sem água, sem isotônico, tem no começo e no final, mas entendi. durante aquele trecho não tem nada. E Nem, quando nem você ninguém sai, também. Nem ninguém da organização, nada. Nem ambulância. não, você vê ambulância, no pedágio tinha ambulância, e tem uns staffs que eles ficam de patins com um desfibrilador lá. Os staffs Oh, médicos, normalmente eles estão em dois, que um legal. com desfibrilador e um outro fazendo atendimento. Você vê eles na autovia, Tá, mas isso que você é não altura vê de outro. Isso é do quilômetro 30 ao meio. 36. Do 30 Tá. ao 36. Quando você sai da autovia, tem um trecho que é bem complicado, porque você passa por baixo, você desce e você já sobe. É um Uhum. dos piores trechos. E daí mais uns 4, 5 quilômetros de bosque ali de Palermo até a chegada. Aí E daí esse sombra, trecho é bonito. água. Bonito. Sombra, água, daí tipo, parece que eles colocam tudo que não tinha de água na autovia, eles colocam ali a cada 2 quilômetros Ela que dá volta a ter aquela. água. Água e Powerade. Power, 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 power. Eles conquistando power. Tá, me fala do teu tempo aí. O que que você não gostou? Você fez 4 e. Eu fiz 4 e 6, eu acho, nem sei meu tempo, Rui. Mas por quê? O que que deu em ti? Você não tava afim de correr? O que que deu? Cara, eu tive Isso cólica é muito durante a fora do prova e eu teu não conseguia ir tempo. no banheiro. Hã? Isso é muito fora do teu tempo, né? Tá muito Eu longe do tive teu. cólica, durante a prova e eu não conseguia ir no banheiro. Eu parei em todos os banheiros químicos que eu via pela frente, eu não conseguia ir no banheiro. Mas o que que aconteceu? Você exagerou na janta? O que que foi? Não, não, eu acho que, cara, não sei exatamente, mas assim, foi problema alimentar, na verdade. Eu descuidei na última semana por motivos pessoais e acabou acabando tendo isso, sabe? E daí eu corri Entendi. muito fora do meu ritmo, por muito tempo fora do meu ritmo, e Uhum. daí você fica meio destruído, né? Correndo muito devagar. Sim, sim. Muito devagar Exatamente. fora do seu ritmo, né? Exatamente. E daí, assim, a experiência da prova não foi tão legal. Assim, até o 18, até o 20 foi bem legal. E daí o trecho da volta, pra mim, foi bem complicado, assim. Mas, Mentalmente foi angustiante. mas se tu tivesse preparado legal, se tivesse bem, você faria um tempo Eu tranquilo aí. tava bem, eu tava bem. Eu achei que ia fazer mais baixo do que isso, né? Hum. Mas acabei tendo esse contratempo. Assim, a minha única regra que eu tinha era eu não queria correr mais rápido do que 4,20 por quilômetro. Pois é. E até a hora que começou a dar ruim, eu tava seguindo minha regra certinho. Eu tava virando ali 4,20, 4,25, Você foi até o quê? Os 4,30, 21? 4,20. Hã? Você foi até quanto? Até os 18, 20? Até o 18, porque eu já parei no banheiro do quilômetro 20. Entendi. Aí não deu mais. É, mas
como estrutura também, assim, os banheiros químicos lá são todos muito limpos. Todos que eu Ah, peguei é? estavam, sim, tava zerados os banheiros, estavam super limpos os banheiros químicos. Interessante. Na largada, os banheiros químicos, eles estavam constantemente limpando os banheiros químicos. Pô, bacana isso. Uhum. E Então, tinha papel isso, higiênico também, tá tudo certo. sim, papel. Não, então, o banheiro químico impecável, assim. Legal, legal. Coisa que eu não vejo aqui no Brasil tão comumente, não. De jeito nenhum. É, Evita banheiro químico porque é um horror. Mas enfim. Aí, e a galera, assim, você falou que tinha muito brasileiro, né? Muito brasileiro. tinha bastante brasileiro. Bastante mesmo. Segunda-feira você identificava os brasileiros. Quem tava falando, falando português e Uhum. andando mancando era porque correu maratona, né? Pois é, cara, aí fica essa pergunta. Você vai correr uma maratona e depois vai andar para o Buenos Aires, conseguiu fazer isso uma boa? Você fica Sim, meio fizemos isso perdido, né? tranquilamente. Você só Eu sabe acho que que, tem eu cara que acho que é corre. melhor. Eu acho que é até melhor, sabe? Quando você vai correr uma maratona no exterior, você se programar para fazer turismo pós-prova. Uhum. Porque se você fizer antes da prova, sei lá, vai que você anda um monte na Verdade. sexta-feira. Aí não Vai rende. com- Então, se programa para caminhar na segunda-feira, na terça, vai dar certo, vai dar certo. Uhum. Terça-feira até Legal. corri lá em Buenos Aires. Pois é, eu vi que você deu uma corridinha lá. Ah. E Bem, bem vagabundo. da turma lá, o Jurini também acho que fez esse tempo aí, né? Quatro e pouco, né? 4h26 eu acho que ele fez, né? Eu não lembro os tempos de ninguém. Acho que quem foi pior aí, quem quebrou mesmo feio foi a Mandinha, né? Que não tava legal, né? Ela machucou o pé no começo, não treinou direito também, né? Ela fez o ciclo da maratona certinho, assim. Aí ela. Daí foi. Eu Até eu não sei fiquei nem até se o final. Eu fiquei até o ela final. tem linha de corte a maratona ou não, né? Então, eles dizem 6 horas, mas depois das 6 horas eles continuam recebendo o pessoal lá. Pois é. Chegou, chegou junto com ela um cara que tava correndo todo equipado de bombeiro, com traje de bombeiro, luva, capacete, Sério? máscara. Aham. De bombeiro, o cara De conseguiu correr bombeiro, uma cara. maratona. Aquela roupa de combate a incêndio, sabe? Super grossa. Caramba! Aham. Um Eu personagem, fiquei hein? Como é que impressionado. pode? Aham. Pô, sensacional, nunca vi isso. De bombeiro, o cara. Será que ele era bombeiro? Não sabe, né? Eu acredito que sim, né? É. Porque É a promessa, senão, é a promessa. senão ele tinha escolhido uma roupa um Sobrevivente do pouquinho mais incêndio. leve. É, Senão sobrevivente ele do tinha escolhido uma roupa incêndio. um pouquinho mais leve. Incrível, cara, incrível. Mas é legal. Vamos falar do guia agora. Esse guia tu tá pensando em lançar? Como é que é essa história? Ah, eu vou ver o que eu faço com isso aqui, né? Eu queria escrever mesmo primeiro, pra ter em mente assim o que eu tava fazendo. Depois vejo, coloco jogar num blog, alguma coisa assim, ou gerar o PDF, colocar em algum lugar só. Porque eu acho que vale a pena, assim, ter algumas dicas básicas, mas Pô, tem que eu vi bastante gente dica errando, legal ali. Tem que eu vi bastante dica gente errando legal. coisa bem Uhum. básica disso, né? Sim, sim. É, é Tem algumas um, é coisas que um eu quero guia terminar. prático, né? Um guia prático. É isso que é legal. Principalmente para o Ele corredor de tem poucas primeira páginas, ele viagem. tem 6 ainda. Uhum. É legal também tu colocar, já que você vai aproveitar, né, no caso de fazer o guia, você já deve ter feito isso na tua cabeça, já deve estar isso, de dar essas dicas também de turismo ali dentro da cidade. Acho que, não sei se. Ah, sim, sim, É, sim. Como eu disse, né? Assim, Buenos Aires tem muita coisa para fazer, tem muita uhum. atração turística e tem muita atração legal que não é turística, né? Por Isso, exemplo, acho que essa parte é legal. O que não é turístico, todo mundo, fazer. todo mundo que vai para Buenos Aires quer ir ver show de tango, né? É, E assim, é um engano a turista, assim, sabe? Tipo, é uma atração, um dos principais que tem lá, assim, tipo, é uma churrascaria com show de tango. O show não é tão bom e a churrascaria não é tão boa. Então, você consegue ver coisas de tango muito legal uhum. sem estar ali, por exemplo. Tem muitas milongas em Buenos Aires que você consegue ir lá assistir, ou até se você souber dançar. Tem alguns guias que vendem um pacote de experiência que você faz, por exemplo, 1 hora de aula de dança de tango e depois você vai para um lugar que o pessoal dança tango. Uma quadra de onde eu estava hospedado domingo à noite é um point que as pessoas se reúnem na praça para dançar tango. A gente não Uhum. conseguiu ir porque a gente tava comendo que nem maluco em Porto Madeiro. Eu queria ter muito ido ir lá ver.
porque as avaliações que eu li no TripAdvisor, por exemplo, desse local são muito boas. Que são os Hum, locais mesmo, né? Não é uma atração turística, é uma atividade deles. entendi. Entendi. Então Que é é. isso que é legal. Nossa, isso que é legal. E aí Sim, você pega a alma do lugar mesmo, né? Que é mais interessante do que aquela coisa para turista ver. sim, sim. Por isso que eu repito, assim, é legal ir, mas é legal fugir da hospedagem no centro, sabe? Uhum. O centro é muito atração turística mesmo, e fora do centro você consegue coisas bem legais, mas que você vai ter que se virar um pouquinho no espanhol ali, que tranquilo também. Uhum. Só teve. Eu só tive um problema. Assim, meu espanhol não é grandes coisas, mas eu consigo me virar em espanhol bem. Eu tive um problema na terça-feira à noite, a gente foi jantar numa hamburgueria local lá, uma franquia Uhum. local. E a atendente, quando viu que eu não falava espanhol muito bem, assim, ela nem tentou atender, ela chamou outra pessoa já. Ah, Mas assim, ela nem se esforçou em tentar. aham. E aí, mas tratam bem. O brasileiro é bem tratado. Sim, portunhol eles entendem muito bem, boa parte Uhum. deles. Sim, E dá pra se virar com o espanhol do jeito que. Não é muito difícil falar espanhol também, tem que tomar cuidado só com alguns falsos cognatos, né? sim. Mas é legal, assim, de ter que se virar fora do centro, assim, valeu a pena. Bacana. Então, vamos encerrar nossa história aqui. Que E aí, vai correr observou. Buenos Aires ano que vem, Rui? Oi? Vai correr Você Buenos vou? Aires ano que vem, Rui? Então, cara, eu não sei. Eu tô muito em dúvida, mas eu tava pensando primeiro em Santiago. Não sei. Santiago? Santiago, é no primeiro semestre, né? Santiago é mais caro pra ir, né? Eu tava fazendo umas contas aqui, se não Então, for pro sorteio de Berlim, é uhum. uma das opções. É, Mas sai vamos quase ver. tão caro ir pra Santiago quanto pra Berlim. Será, cara? Tudo isso? Eu tava fazendo as Berlim é contas. barato, Berlim é um destino que não é muito caro, não. Uhum. Vamos ver, vamos ver. Eu tô analisando ainda. Tem um prazo ainda aí pra lá. No Chile tem uma maratona muito legal, que é a uns 40 quilômetros de Santiago, em Vina del Mar. Dá uma Uhum. pesquisada. A, Maratona em Via Del Mar? Não sabia. Não. a cenicidade da prova é muito bonita. É, né? O danado é a serra, né? Pra pegar até lá, né? Que é um vira-vira de ônibus lá, que, meu do céu. É. Enjoa, né? Pra caramba. Porque Santiago é Ah, puxado, né, Rui? Tu já viu a altimetria de Santiago, né? sim, vi. É uma subida e depois uma descida, né? É, mas assim, tipo, se você somar tudo assim, não, Curitiba não é tão mais difícil que Santiago, tá? Pois é. Falando nisso, eu vou para Curitiba em novembro, né? Vamos, né? Aham. Você vai também? Não sei. No último dia de inscrição eu decido se eu vou correr Curitiba ou não. Como assim, cara? Último dia? Ah, não tô a fim de fazer planilha pra maratona agora. É, né? Tá Ah, eu fiz sossegado duas aí. maratonas esse ano. Eu fiz duas maratonas Pois é, esse tá ano. bom. Eu acho que tá bom o número. Duas por ano tá bom. Sim, sim. Se eu resolver fazer a terceira, dá pra empurrar com a barriga. Não precisa treinar direito Entendi. mais. Então, Tá. cara, eu tô E, tempão sem pedalar, eu quero pedalar, sabe? Faz um tempo que eu não pego a minha bicicleta, pois né? é, Agora eu tô quero dar uma vendo que você tá pedalada. curtindo pedalar. Tô vendo que vai virar ciclista aí. Já é, né? De certa forma. Você viu a Sim, foto sim. tua lá com a Constante lá? Ficou legal, legal. Ah, Esse sim, fazia movimento tempo que eu não pedalava com a Vivi. com a Viviane, é. Bacana, Aham. bacana. E o pessoal do Movimento Constante é bacana também, né? A galera gosta de pedalar e É, pedala muito. A só que eu Viviane tava. corria também, depois ela continua correndo. Ela corre ainda. Sim, sim. É, A Vivi, ela legal. corre 20 quilômetros por semana. Ela faz um treino de 20 quilômetros por semana. É. 20, 25, Aham, aí mas é essa engraçado que é ela vai um até treino longo na Bariloche. semana. Pois é. Muito doido isso. Mas legal, cara. E aí, Então, encerramos vamos por dar aqui? tchau pra galera. Oi? Encerramos por aqui? Isso. Encerramos por aqui, mas Encerramos não por sei, aqui. quer comentar mais alguma coisa aí? Não, só isso, Rui. Não, tranquilo. A volta, o retorno foi legal, né? Sem muitos problemas. Você ficou quantos dias lá, assim? Eu fui na sexta e voltei na quarta. Eu fiquei sábado, domingo, segunda e terça, porque aí a volta nem conta direito, né? Sim, é. Fiquei 4 dias, na verdade, lá. Valeu. Queria ficar mais. Valeu. Né? Como 10 dias era o ideal. Não que 10 dias seja ideal, né, Rui? É que com 10 dias você consegue fazer outras coisas legais, né? Você consegue ir pra fazer outros roteiros turísticos um pouco mais distantes de Buenos Aires, né?
Uhum. Você consegue até ir, por exemplo, a Montevidéu, né? Você pega o Bookbus ali, 3 horinhas você atravessa de uma cidade para outra, né? Sim, sim. E aí dá para fazer um passeio mais interessante ainda. E no... Inclusive, eu acho que para correr a maratona de Montevidéu, eu não orcei isso, mas eu acho que é mais barato ir de avião até Buenos Aires e atravessar para Montevidéu do que ir de avião para é, Montevidéu. é. Eu tô desconfiando isso, eu tava pensando nisso agora esses dias. Ou pegar um carro e ir daqui para lá de carro, né? Já faz um passeio, né? Ah, mas, cara, eu não sei. Eu tenho um limite de andar de carro que é 2 horas. Daqui a Floripa ou daqui a Curitiba, mais que isso pra mim não dá. Já cansa, né? Já dá uma preguiça. Ah, Ah, Não, tem isso também, né? Porque haja estrada, daqui lá é um chão. nossa, ó, tem uma amiga nossa que foi de Goiânia, a Bia. Foi de Goiânia pra Buenos Aires de carro. Ela saiu na segunda e chegou na sexta lá. Meu senhor. Aí Tudo é bem, muito. foi turistando, parando nos lugares e tal, mas, meu, é muito cansativo. Ela tá É. voltando agora. Uhum. Ah, tá voltando. Ela tá voltando agora. Mas ela não foi correr, só foi passear. Ela correu a maratona. Ah, para! Que isso? Depois de dirigir tudo isso? É louca. Eu acho que quem dirigiu foi o marido, mas mesmo assim, você ficou o dia todo dentro do carro, tá muito Pô, cansativo. haja costas, a coluna e Tinha uns bunda. amigos meus querendo ir de ônibus de Joinville pra Buenos Aires, são 27 horas de ônibus. Não, também não dá. É muito cansativo. Não, não dá. É muito. Não. A melhor opção é saindo de Curitiba. Sim, A mais barata é saindo de Florianópolis, tá. De avião, você diz. de avião. É. Porque de Curitiba você consegue voar. As duas cidades têm voo direto, né? Uhum. Curitiba é um pouquinho mais caro, mas eu ainda acho que é melhor porque a gente chega mais rápido no aeroporto de Curitiba. Não faz escala em lugar nenhum, né? Como? Não faz escala em lugar nenhum, né? Sem escala. Sim, porque, por exemplo, saindo de Joinville tem umas escalas muito loucas, né? A da É. Latam fazia Vai, Joinville, Congonhas, Congonhas, Rio, Rio, Buenos Aires. putz, aí É, pula. 5 horas de viagem? Quanto? não, bem mais que isso, né? Mais, né? Rio, Buenos Aires deve dar umas 4. Meu senhor. E aí mais parada em aeroporto e desce da aeronave, sobe. E, Aí fica e, do aeroporto. e cada troca de aeronave é a chance da tua bagagem extraviar, né? Uma É chance a mais da tua bagagem extraviar. verdade. Falar nisso, tudo legal com bagagem lá, né? Não tem problema. Sempre lá nenhum. Sempre lá nenhum. Tem que tomar os cuidados lá básicos, né? Uhum. Que do que tem que despachar e o que não, o que é bom levar junto, né? Então, na ida, quem tá correndo a maratona é legal levar todas as coisas da maratona, tênis, roupa, os géis, sei lá, vaselina, não sei se pode levar, isso você tem que despachar. Mas, assim, tudo que você puder levar da maratona consigo na ida, leve. Melhor, E né? Pra daí, não correr risco. se extraviar a mala, você tem as suas coisas de correr, né? Uhum. Não vai testar nada novo. É isso aí. Vai ter que chegar lá no seu destino e comprar tênis novo, meia nova, bermuda nova. Aí dá. E, Problemas se podem for- acontecer. e isso vale para qualquer destino, né? Não é só para Buenos Aires, né? Sem Qualquer dúvidas. viagem para correr maratona tem que ter esse cuidado. Legal. E na Falando volta nisso, tem que tomar não, na pode volta falar. tem que tomar líquido e pastoso, né? Ou seja, Buenos Aires, vinho e alfajor tem que ser despachado. Cara, eu trouxe 12 caixas de alfajor. 12 12, caixas de alfajor. 12 caixas de alfajor. senhor. Quase. Os caras não pegaram você no aeroporto? Falaram, o que que é isso? Onde é que você vai com tanta coisa? Não, eu podia trazer 22 quilos, né? Então eu trouxe 23, eu trouxe 22 quilos a mala. Metade da mala era alfajor. Que isso, cara. Tu gosta tanto assim ou tu encomenda? Não, tem bastante que é presente. Ah, tá. É que assim, não foi tudo na mala. Teve alguma coisa que veio na mochila porque daí já comprei no aeroporto, né? Entendi, entendi. Nossa, mas era tão gostoso assim que valia a pena, cara? Vale, alfajor é bom, cara. Eles têm É. uns alfajor agora 70% lá que eu tô me alimentando basicamente disso nos últimos dias. Virou. Virou alfajor. O homem tá virado em Já, alfajor. De manhã, de tarde, de noite, alfajor. Ei, lasqueira. Coisa boa. Então tá, meu velho. Vai correr o mas, batalhão? Vai correr o batalhão? não, agora eu vou correr a meia de Pomerode final do mês. Ah, legal. 27, eu acho, né? 27, eu Ó quem acho. entrou aí com a nossa sprint final. O Edu aí. Curitiba. É, Curitiba. Vamos sair que começou a formar o clã dos careca aí, né?
É, pode crer, os carecas por todos os lados. Meu Boa velho, noite, Rui. tá quase lá. Se cortar mais um pouquinho Então, seu cabelo aí, tá chegando nessa. boa Valeu, noite, Rui. Até Rodolfo, mais. boa noite. Valeu, a galera que tá online. Foi show.